Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento em que vocês estiverem assistindo essa apresentação, espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Renira, juntamente com meu colega Bruno. Vamos dar aula a vocês da turma de Controle Ambiental, primeiro ano, sobre técnicas de laboratório 1. Hoje nós vamos aprender sobre desinfecção e esterilização, tanto do ambiente, dos equipamentos e das vidrarias. Olá, pessoal. Bem, bom, como a professora Renira já disse, né, o assunto da nossa aula de hoje. Então, eu espero que de começarmos a aula, antes da professora Renira dar início à aula, que vocês estejam, né, com um caderno de anotações para vocês anotarem algumas coisas que serão importantes para essa aula, né, para a matéria de vocês, que não estarão no slide, certo? Nós vemos alguns slides mais adiante. Daqui a pouco. Bom, nós vamos trabalhar com os laboratórios de biologia e microbiologia. Então, para isso, vamos entender primeiro o que é a microbiologia. Nada mais é do que o estudo de micro-organismos. E o que são esses micro-organismos? São organismos que são invisíveis ao olho nu, ou seja, a gente só consegue observar com a ajuda de equipamentos, como por exemplo o microscópio. Esses micro-organismos são vírus, bactérias, fungos, protozoários, e muitos desses micro-organismos são capazes de causar doenças em nós seres humanos. E é por isso que a gente estuda bastante sobre eles também, para estudar os mecanismos que eles atuam, né? E conseguir aí curar as doenças, né? Criar novos medicamentos, muitas outras coisas para facilitar a nossa vida. E onde esses micro-organismos estão? Eles estão em todos os lugares, no solo, na água, no ar, no seu celular, e inclusive em organismos vivos, como nós seres humanos. A gente tem bactérias na nossa boca, na nossa pele, nos nossos olhos e em diversas partes do nosso corpo, né? Então, qual a importância da desinfecção e da esterilização do ambiente, dos materiais e demais utensílios que utilizamos em laboratório? Principalmente, evitar possíveis fontes de contaminações que constituam um risco em potencial para todos os envolvidos no trabalho e manuseio. Como a gente já falou anteriormente, esses micro-organismos podem causar doenças. Então, caso o ambiente esteja contaminado ou os equipamentos estejam contaminados, as pessoas que trabalham nesse local podem se contaminar, podem contrair doenças. Então, a gente busca sempre evitar essas possíveis fontes de contaminação. Outro importante querer, né, é eliminar qualquer interferência externa que possa influir na qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, principalmente em laboratórios que a gente trabalha com pesquisas, né, é importante que a gente não tenha interferência externa, seja dos produtos químicos que a gente utiliza, tanto na lavagem, né, na esterilização, entre outros, ou também de outros micro-organismos que podem estar ali nesses equipamentos, nesses materiais que a gente utiliza. Então, a gente busca sempre ter todos esses equipamentos e vidrarias completamente livres dessas interferências, para que quando você fizer a sua cultura de bactérias lá, quando você fizer, né, os seus estudos, você não tenha interferência, seja uma sujeirinha que está lá que você não consegue enxergar a bactéria porque o vidro está sujo, não foi bem limpo, ou seja, a interferência de outros micro-organismos dentro daquela cultura, né, e diversas outras interferências, e tudo pode atrapalhar o seu trabalho. Então, pensando nisso, vamos falar um pouco sobre limpeza, sobre lavagem, né? A limpeza nada mais é do que a remoção de materiais estranhos aos objetos. O que são esses materiais estranhos? Pode ser poeira, fragmento de tecido, sangue, sujeira, sabe? Quando você lava, por exemplo, o chão da sua casa, você sai tirando todo tipo de sujeira, né? Poeira, terra,
pó, caco de vidro, e muitas outras coisas. Geralmente a gente utiliza água e podemos utilizar também algum tipo de detergente, né? Nesse tipo de limpeza, a gente pode utilizar energia física, química ou térmica. A energia física é como, por exemplo, quando você vai lavar a panela, que está queimada, grudada de sujeira, você pega a palha de aço e começa a esfregar. Você está utilizando energia física ali, o atrito entre um material e outro para tirar a sujeira. A energia química já é quando você pega, por exemplo, aqueles produtos desengordurantes, espirra, borrifa lá, né? Espera o tempo de ação e depois você só vem com um paninho e tira toda a sujeira. E também tem a energia térmica, quando, por exemplo, em restaurantes você utiliza água quente para ajudar na remoção de gordura e de outras sujeiras que estão ali no prato, né? E nos outros utensílios. Tá, mas o que é desinfecção, professora? A desinfecção é a remoção parcial de micro-organismos que estão presentes em determinado ambiente. Um exemplo de desinfecção é quando a gente passa o álcool nas nossas mãos. O álcool, como vocês sabem, hoje em dia, né, está muito divulgado aí em todos os lugares. Ele mata os vírus, né, e mata também alguns outros micro-organismos que estão aqui nas nossas mãos. Já a esterilização é a remoção total de todas as formas de vida de um determinado ambiente ou material, inclusive esporos. Um exemplo de esterilização é a esterilização de alicates de unha. Você vai ali num salão de beleza, em fazer manicure, pedicure, né? Sempre tem ali, é importante que tenha uma estufa para esterilização dos alicates. Por quê? Como a gente já falou, no nosso corpo a gente tem vírus, bactérias, né, ali às vezes presente na nossa pele. E quando você pega esse alicate e está ali trabalhando e está em contato com a pele de uma pessoa, esse alicate ele pode ser contaminado com esses vírus, com essas bactérias. E ao você entrar em contato com o mesmo alicate contaminado na pele de outra pessoa, você pode contaminar a outra pessoa. Então, por isso que é importante a esterilização, né? Então, mas desinfecção e esterilização são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Elas são diferentes, principalmente em relação à eficácia na eliminação desses micro-organismos. A esterilização deve eliminar totalmente quaisquer seres vivos. Então, ela elimina não só os seres vivos na sua forma ativa, né, bactérias, vírus lá, também os esporos das bactérias. Já a desinfecção não, ela tem uma remoção parcial ali, mas às vezes ela deixa os esporos, então essa é a principal diferença. Falando em desinfecção, a gente pode trabalhar com agentes desinfetantes ou antimicrobianos, como, por exemplo, alguns agentes químicos. Esses são alguns que são principalmente utilizados, né, dentro de laboratórios. São exemplos o álcool etílico e o álcool isopropílico, fenóis, compostos biclorados, que são o hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio, que vocês vão ouvir falar mais adiante, formaldeídos e glutaraldeídos, entre outros. Também são utilizados agentes físicos, como, por exemplo, o calor na pasteurização e a radiação ultravioleta. Então, como a gente já falou, dentro do laboratório a gente tem vários procedimentos que são de rotina para manter essa questão de esterilização, limpeza, que são extremamente importantes dentro de laboratório. Um exemplo é a desinfecção de bancada e piso. A gente utiliza o álcool 70, pano e borrifador, e também o hipoclorito de sódio, né, aquele bactericida, esporicida. Para limpar a bancada, a gente utiliza o álcool 70 usando o borrifador, né? E com o auxílio do pano, você vai ali espalhar por toda a superfície da bancada. E já no chão, a gente passa o pano com o hipoclorito de sódio a 3%. Agora, o nosso colega Bruno, nosso professor Bruno, vai falar um pouco mais sobre a esterilização.
Bom, pessoal, vou fazer o compartilhamento do arquivo que está comigo aqui rapidinho para ficar melhor a nossa aula, explicação, né? Bom, como a professora Reineira já disse, a definição do que é esterilizar, né, que é fazer a eliminação total de um ser vivo, de um micro-organismo, né, que esteja em um material, em algum tecido que a gente queira utilizar. Então, vamos saber quais os mecanismos que são utilizados neste processo de esterilização. Podem ser agentes físicos e por agentes químicos. Bom, primeiro, por agentes físicos, nós temos o tipo de esterilização que é pelo calor seco. Quem promove essa esterilização? Ela é utilizada pela estufa, esterilização, como vocês podem ver aqui na imagem ilustrada. E esse método de esterilização, ele é mais utilizado dentro dos laboratórios, né, nas rotinas no laboratório, porém ele é menos eficiente em relação ao de calor úmido, que nós vamos ver mais à frente. Pelo calor seco, as temperaturas elas são extremas, né, porém de forma lenta na ação nos utensílios que estão sendo esterilizados. É utilizado para materiais que não podem ser expostos ao calor úmido, justamente porque danifica a estrutura deles. Então, esses materiais eles são utilizados aqui na estufa de esterilização. E temos que prestar atenção ao tempo estipulado para cada material que quer se esterilizar. Normalmente, em média, para que a esterilização seja de forma eficaz, é necessário de 2 horas a uma temperatura de 160 graus centígrados. E prestar atenção também para não ficar abrindo e fechando essa estufa quando ela está no processo da esterilização, né, quando ela está fazendo a esterilização dos materiais, justamente porque essa abertura de porta e fechar, abrir e fechar, faz com que essas temperaturas diminuam e também com que as temperaturas oscilem, né, justamente por estarem em contato com o ar do ambiente, e desse ar do ambiente pode também levar outros contaminantes, micro-organismos, para dentro da estufa. Bom, como que é o mecanismo de ação da esterilização pelo calor seco, utilizando-se a estufa? Ela vai fazer com que ocorra uma oxidação dos constituintes orgânicos da célula. E ao serem oxidados, consequentemente, esses micro-organismos morrerão, né? Bom, aqui tem alguns materiais que podem ser utilizados para essa esterilização dentro da estufa, através do calor seco. Aqui primeiro nós temos a pipeta Pasteur. Bom, vocês podem ver que são alguns materiais que vocês viram lá na aula de equipamentos e livrarias. Aqui nós temos a placa de Petri, o Erlenmeyer ou Erlenmeyer. Aqui abaixo da pipeta Pasteur nós temos o Becker. Aqui nós temos o tubo de ensaio, a proveta do lado e o balão de fundo chato. Esses são apenas alguns exemplos de alguns materiais que podem ser utilizados para serem esterilizados através do calor seco na estufa de esterilização. Correto? Próximo método de esterilização por agente físico é o do calor úmido.
para esterilizarmos através do calor úmido, utiliza-se autoclave, como vocês podem ver aqui na ilustração. E esse método do calor úmido, ele é mais eficiente que o calor seco. Ele tem que ser utilizado em materiais que não alteram sua forma sob elevada temperatura. A emissão de calor dele é rápida, como vocês podem ver aqui. Em média, né, basicamente, a maioria das esterilizações, a maioria dos materiais tem que se respeitar esse tempo de 15 minutos a temperatura de 121 graus para que tenha eficácia do procedimento. E o mecanismo de ação que esse equipamento, que a autoclave, faz através dessa temperatura de elevada temperatura, né, esse processo de esterilização, embora ocorra na autoclave, ele não é ocasionado pela pressão, ele é ocasionado pela elevada temperatura que esse material proporciona. E essa elevada temperatura faz com que ocorra a desnaturação das proteínas celulares, ou seja, do material genético do micro-organismo, dos seres vivos, e, consequentemente, ao se desnaturar, essa modificação do seu material genético vai fazer com que eles percam a sua eficiência, seu desenvolvimento e venham a serem eliminados, né, a morrer. Aqui tem alguns exemplos de alguns materiais que podem ser utilizados. Aqui, no caso, nós temos o bisturi, né, cabo para o bisturi. Nós temos também a tesoura e nós temos a pinça. É importante lembrar, salientar, que esses três materiais, para que eles, como eles são de metal e será utilizado na autoclave, eles necessariamente devem ser de materiais inoxidáveis, para que a sua eficácia não seja perdida durante o decorrer de outras esterilizações, certo? Temos também a placa de Petri, que também pode ser utilizada aqui, a pipeta de vidro, o cadinho, ele é de porcelana, um exemplo, né, de um material de porcelana que pode ser levado na autoclave para ser esterilizado. São todos de porcelana? Não, apenas aqueles de porcelana que podem sofrer, que suportem, né, elevadas temperaturas, certo? Bom, um outro tipo de agente físico é a esterilização por flambagem. Esse método de flambagem, a gente utiliza o bico de Bunsen, como vocês veem aqui na imagem, ou uma lamparina. Alguns desses materiais que serão esterilizados pelo método de flambagem, eles necessitam serem imersos em um álcool antes, para que ao ficarem em contato com a chama do bico de Bunsen, essa eficácia, se ele tenha uma maior eficácia no processo. Essa chama ela deve estar a uma temperatura de 45 graus e sabemos que o material ele já foi esterilizado, que possivelmente não tenha mais nenhum micro-organismo, nenhum material dito contaminante, nós precisamos observar, né, a coloração que esse material que está em contato com a chama, em torno mais ou menos de 1 minuto, ou ele em torno mais ou menos de 1 minuto, ele fica vermelho, ou se ele não ficar vermelho em 1 minuto, espera-se até ele ficar vermelho, para que você possivelmente, né, que esse material possivelmente esteja esterilizado. Aqui temos alguns exemplos que pode ser esterilizado pela chama do bico de Bunsen. Quando for esterilizado o tubo de ensaio, lembrar que a esterilização ocorre apenas no exterior do tubo, apenas ao redor do tubo,
Por quê, né? Se esterilizar um tubo de ensaio e apenas o seu exterior. Justamente quando se você estiver em uma aula prática, em um trabalho, pesquisa, alguma coisa, você esteja com vários tubos de ensaio e esteja com materiais diferentes, porém esses tubos de ensaio estejam juntos e você não quer que nenhum deles se contamine com material de outro tubo, então é necessário, é aconselhável fazer essa esterilização passando a chama aqui por alguns segundos, certo? Temos também essa alça microbiológica, que é utilizada em meios de cultura, na placa de Petri. A parte que a gente vai esterilizar é essa parte que está aqui, que é justamente a parte que entra em contato com o material biológico. Aqui também temos a pinça, né, que vai ser esterilizada na ponta, e a placa de Petri, que é o mesmo mecanismo do tubo de ensaio. Passar a placa, seu exterior, na chama, fazendo com que esterilize, né, elimine os micro-organismos que possam estar aqui ao redor. Bom, próximo agente físico é a esterilização por radiação UV. Quem promove essa radiação dentro do laboratório? Basicamente é uma câmara, como vocês podem ver aqui na ilustração. Nessa câmara de fluxo, pode ser utilizado também na câmara de fluxo laminar ou uma câmara própria para acoplamento dessa lâmpada, que irá emitir esse raio ultravioleta. Ou também pode-se utilizar uma lâmpada dentro do próprio laboratório, no ambiente de uma sala, como se fosse uma lâmpada comum, que ilumina o ambiente, certo? O que essa radiação, o que essa esterilização por radiação faz nos micro-organismos? Ele vai promover um desarranjo dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, né, o material genético dos seres vivos, para que ocorra essa radiação. As lâmpadas que são utilizadas são ditas lâmpadas germicidas. Vocês podem ver aqui dentro da câmera, né, essa lâmpada que emite essa coloração azul. Essas lâmpadas germicidas, elas elas vão emitir um raio ultravioleta chamado UVC, justamente porque a frequência que esses raios são emitidos, eles são trabalhados de 250 a 265 nanômetros. Bom, esse raio UVC, ele possui uma penetração baixa, ele vai agir apenas na superfície do material. Lembrando que ele vai promover um desarranjo do material genético lá, ou seja, ele vai penetrar na célula, né, fazer com que ocorra uma disfunção na sequência dos seus ácidos, das suas bases, melhor dizendo, das suas bases nitrogenadas. E também ele vai fazer a esterilização no ar e ao redor do ambiente em que essa lâmpada esteja. Como eu disse anteriormente, essa lâmpada também pode ser usada como se fosse uma lâmpada normal, uma lâmpada comum, que é utilizada para ser iluminada. O mecanismo de ação é a radiação ultravioleta, né? E temos que atentar que essa lâmpada, ao ser utilizada, não tem que ter a presença, não deve ter a presença de pessoas no ambiente quando ela estiver agindo, e nem de animais. Porque, embora ela cause essa penetração baixa, um longo período de exposição na nossa pele a esse tipo de emissão de luz, né? Emissão de raio, vai fazer com que, ao um longo período de tempo, cause danos à nossa pele, e não é o que nós queremos, né? Queremos apenas eliminar os micro-organismos
dos utensílios, dos materiais a serem utilizados para que seja eficiente o nosso trabalho. Bom, ele pode ser utilizado em vidrarias, utensílios metálicos, embalagens e diversos equipamentos. Praticamente todos aqueles equipamentos que nós soubemos lá na aula de equipamentos e vidrarias. Tanto em geladeira, computador, qualquer tipo de equipamento. E para que tenha eficiência desse método, desse agente físico por radiação ultravioleta, o material tem que estar totalmente exposto a essa luz. Ou seja, se, por exemplo, temos aqui um copo, nesse copo a gente quer esterilizar ele, porém tem uma barreira física. Se tiver uma folha, se quer assim atrás, na frente, né, desse copo, impedindo que essa luz entre em contato com ele, por ele ter essa penetração baixa, ele não vai fazer a esterilização de micro-organismo que esteja no copo. Ele pode fazer da folha, porque na folha ele está tendo contato. Certo? Aproveitar e tomar uma água. Bom, pessoal, só uma curiosidade, a gente está em tempo de pandemia e sabe, esse nosso não, né? Esse novo vírus chamado SARS-CoV-2, teve uns estudos de alguns cientistas e eles testaram a eficiência, né, dessa radiação ultravioleta no vírus, fazendo com que eles sejam eliminados. Porém, é apenas uma curiosidade, né? Não vão ter uma lâmpada dessa em casa, porque não é aconselhável, isso é apenas para ser utilizado por profissionais. Correto? Bom, o próximo agente físico é a esterilização por filtração. É um método utilizado em materiais que não podem ser submetidos aos outros processos de esterilização. Ele faz a remoção dos micro-organismos através dessas membranas filtrantes, que são membranas de celulose. Nessas membranas de celulose, elas possuem poros inferiores às dimensões, com dimensões inferiores às dimensões bacterianas, que são de 0,2 micrômetros. Certo? Temos aqui um exemplo de 2 tipos de filtração. Aqui nós temos o tipo de filtração que é utilizado pela seringa. Nessa seringa, como vocês podem ver, tem uma solução, um exemplo, tem uma solução estéril, ou seja, nessa solução contém micro-organismos que a gente quer retirar dessa solução. Na ponta dessa seringa é acoplado como se fosse um disco mesmo, e nesse disco tem essa membrana de celulose filtrante, e aqui temos apenas um recipiente que vai fazer com que, ao pressionarmos esse êmbolo da seringa, o material que vai estar contido nesse vidro, nesse frasco, a solução vai estar livre dos micro-organismos. Ela vai estar, vai ser dita uma solução estéril. Um outro tipo é utilizado com essa vidraria aqui, que nós temos aqui também os 2 exemplos, que é o Kitasato, vocês também já viram lá na aula de vidrarias, e também utiliza, para auxílio dessa filtração, um funil, tipo de funil. Bom, a mesma, para fazer o procedimento, nós temos uma solução não estéril, que vai ser adicionada nesse funil. Na boca desse funil, que vai fazer ligação com o Kitasato, é colocado a membrana filtrante. E, como vocês viram lá na aula, o Kitasato é um equipamento, uma vidraria que tem uma projeção aqui do lado. Essa projeção, nela se liga uma bomba a vácuo, que vai funcionar de maneira... uma bomba de vácuo, né? E
quando esse líquido é adicionado ao funil, esse processo de vácuo vai estar em funcionamento e vai fazer com que esse líquido do funil seja sugado, literalmente, fazendo uma força para que esse líquido caia dentro do quitaçado, certo? Bom, esses exemplos de agentes físicos são rotineiros dentro do laboratório. Eles devem ser feitos para que garanta a eficácia, né, a eficiência dos nossos trabalhos, das aulas práticas, e são os mais utilizados, principalmente dentro do laboratório de microbiologia e biologia. Agora nós vamos falar um pouco de alguns agentes químicos que também podem ser utilizados, porém são menos frequentes. Esses agentes químicos são mais utilizados em clínicas hospitalares e em clínicas odontológicas. Bom, aqui nós temos o óxido de etileno, que é o éter. É um tipo de esterilizante químico que é indicado principalmente para materiais hospitalares que não podem ser expostos ao calor ou a agentes líquidos. O mecanismo de ação dele é desnaturar as proteínas e ele tem um elevado poder de penetração. Ele pode ser utilizado em termômetros, pipetas, provetas e seringas. Um outro tipo é o ácido peracético, a 2%. Ele é eficiente em poucos minutos, perdão, e ele é utilizado por meio de imersão. É um esterilizante atóxico, é efetivo na matéria orgânica e é contraindicado em metais. Portanto, ele pode ser utilizado nas vidrarias em geral. O próximo, nós temos o óxido de propileno, que ele é um gás que é usado em materiais cirúrgicos de pequeno porte. Nós temos aqui um exemplo de bisturis e tesouros. Só saber, para frisarmos para conhecimento, por que os agentes químicos são pouco utilizados nos laboratórios de biologia e microbiologia. Os agentes químicos eles são relativamente com maior custo, né, de aquisição. E, embora eles sejam muito eficientes, por isso é utilizado os meios físicos. Embora os equipamentos para os agentes físicos também terem um custo elevado, eles exercem a função muito bem e são bastante eficientes, né? Portanto, são os mais utilizados. Mas também pode ter agentes químicos, embora não seja rotineiro nos laboratórios de microbiologia e biologia. Correto? Bom, pessoal, obrigado por vocês terem assistido a aula. E a professora Renira, a gente vai disponibilizar para vocês também o PDF dessa aula para facilitar o estudo de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês. Ok? Muito obrigado. Bons estudos e até mais. Professora Renira. Obrigada, pessoal, pela atenção. Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.